130 Kiren Saga capítulo 467 Pequeno Boi de autor, El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Tio, a terra deserta de Emerfell foi uma fonte de inspiração para muitos artistas e poetas ao longo dos anos. Por assim dizer, ver a terra brilhante que sempre banhada pela luz do sol coberta por espessas camadas de escuridão era muito perturbador. É como se o mundo perdesse as cores e ficasse cada vez mais pálido. Até o calor do deserto foi substituído pelos ventos frios que carregavam o fedor da morte. Jun, você encontrou algum sobrevivente? Mirren ligou. Não. Todo mundo foi massacrado muito antes de eu chegar aqui. Jun disse enquanto verificava com um feitiço, detectar. Porra de Oblivion. Eles nem mesmo pouparam crianças pequenas. Mirren olhou para o cadáver da criança com um rosto sombrio. John e Isa sentiram uma tensão mental com a cena. Tal crime não pode ser perdoado. Eles sabem disso porque já suportaram tal crime antes. Desintegrar os cadáveres. A sacerdotisa Aranea falou por trás. O que? Mirren retrucou. Desintegrá-los. Eram pessoas. Com apenas alguns feitiços, podemos dar a eles um enterro adequado em 1 minuto. Não estou certo, Jun. John não respondeu e desviou o olhar com uma expressão solene. Enterrar os mortos não é mais uma opção. O feitiço Soulsnari não apenas escurece o céu e perturba alguma magia, mas também faz os mortos andarem novamente. Disse Arner. Ao que parece, esse feitiço é mais sinistro do que já é. John não gostava de desintegrar os mortos, mas ele tinha que fazer isso. Aqueles que morreram preferem se transformar em cinzas brancas assim e se espalhar com o vento, em vez de ressurgir em agonia como zumbis. Os últimos 5 dias fizeram com que o Redguard começasse a queimar os caídos, como Aranea mencionou. Não era assim que os Redguards faziam as coisas, mas era a única escolha. Ninguém queria morrer sob o efeito do Soulsnari. O que você encontrou do prisioneiro que você fez? Aranea perguntou a John. Não muito. A maioria dos operativos do Ormcut foram retirados de todas as Wormseus ao redor de Tariel para participar de algum ritual importante. Mas o curioso é que esta matriz Soulsnari não era o plano A deles. John disse. O que você quer dizer? Isa perguntou. Pelo que eu montei, o plano A deles era fortalecer algum tipo de ritual pelo fragmento divino de Azura que eu libertei do mundo fantasma. Agora que eu perturbei o plano A, o plano B foi colocado em ação reunindo como quantas almas puderem. É por isso que eles usaram o Soulsnari. John disse. Eu meio que entendo. Disse Arner. Então, o Ormcut perdeu sua fonte de poder e agora está procurando violentamente por uma nova. Sim. Eles sempre agiram discretamente, mas suas ações impulsivas só significam uma coisa. Comentou John. O que é aquilo? Aranea parecia curiosa. Os outros caíram em pensamentos, mas Miranda falou. Eles estão ficando sem tempo. Ela disse. De fato. John concordou. Eles têm um certo limite de tempo com o qual estão comprometidos. Se os perturbarmos o mais rápido possível, podemos frustrar seus planos. A atmosfera começou a ficar mais séria a cada segundo. Struzmkai era apenas uma pequena ilha, mas estava cheia de necromantes e mortos-vivos. Frustrar os planos do Ormcut é muito mais fácil falar do que fazer. Algumas horas se passaram após os eventos da aldeia massacrada. Aranea liderou a equipe direto para Sintsport. Sintsport é um pequeno povoado localizado na ponta sul de Struzmkai. Contém um porto, um farol e a praça de Leki, um grande santuário dedicado a Makela Leki. A cidade foi nomeada em homenagem a Leki, santa da espada espiritual. A cidade foi fortificada pela milícia local após os eventos do surto de mortos-vivos. Graças ao porto que esta vila possui, eles conseguiram se abastecer de comida e água do continente até receberam um mercador de Cyrodiil. Atualmente, o chefe da vila era quem liderava a defesa, mas alguns dias antes do surto de mortos-vivos, uma criança veio à vila com alguns monges dizendo que eles estão aqui para alertar a vila de um perigo iminente. Após o surto,
Esses monges ganharam alguma popularidade e até o chefe da aldeia teve que ouvi-los. A coisa sobre esses monges era uma criança em particular os liderando. Ela era uma garota imperial de 10 anos de idade, careca e com uma aparência estranha. Ela tinha tatuagens em cada centímetro de seu corpo. Ela usava pulseiras e tornozeleiras de ouro, bem como uma túnica leve de vestido amarelo, marrom e vermelho semelhante a Lenga Choli. Aquela criança acendeu um braseiro de chamas, alimentou com sua magia e continuou dançando freneticamente diante da chama. Ela cantava com palavras incompreensíveis, não de nenhuma língua do mundo, mas de palavras que só ela inventava e compreendia. Quanto mais ela dança, mais frenéticos os monges ao seu redor dançam e mais eles tocam seus tambores e cantam ao redor da chama. As pessoas comuns olhando para eles de longe não se aproximaram ou agiram com hostilidade em relação a eles. Aqueles monges malucos e a criança salvaram a vila muitas vezes nesses 5 dias. Toda vez que os mortos-vivos apareciam, a milícia local estava pronta e isso por causa da criança. Ela sempre previa qualquer invasão de mortos-vivos. Os refugiados que vinham para a cidade sempre desconfiaram dela e alguns até reclamaram. Mas os locais eram super protetores com a criança que agora pode ser considerada sua tábua de salvação. No final do 5º dia, aquela criança começou a gritar e gritar novamente. Ela caiu e se levantou em ações que desafiavam a física e continuou falando. O sul. Ele vem do sul. Ele vem do sul. Ele está aqui. O sul. Limpo para ele. Conduza-o aqui. Ele vem. Ela vem. Está começando. A voz da criança parecia como se o diabo estivesse possuindo sua garganta e falando através dela. O chefe da aldeia que a ouviu correu para o sul com sua milícia tentando entender que tipo de ilha a garota estava mencionando. Ele não estava longe andando em armadura completa com uma espada muito longa apoiada em seu ombro e uma capa que não se movia com o vento. O Cavaleiro das Trevas que marchava em direção a Sintsport apareceu com uma mulher montada em uma mula, outra com uma longa lança e 2 garotas altas com figuras esguias e presenças esmecidas. Esse grupo se aproximou da cidade com outra camada de escuridão à espreita acima deles, fazendo com que cada membro da milícia local transpirasse gotas de suor frio. Essas pessoas não eram de forma alguma comuns. Seres como esses provavelmente são monstros que acabaram de sair de um campo de batalha. Os instintos de sobrevivência daqueles milicianos diziam para não se moverem, não agirem, não reagirem. João entrou levantando a barricada ao redor da entrada da vila com telequinesis e passando simplesmente. Muito bem, Redguard. Acredito que os mortos não darão muitos problemas aos vivos agora que limpamos a área ao redor. Descanse bem durante a noite. O homem Ebony disse que cuidou dos mortos-vivos que estavam aterrorizando Sintsport assim. Em qualquer dia, este homem seria considerado o herói da aldeia e eles fariam uma festa perto do santuário da Santa, mas o clima não era adequado para qualquer tipo de celebração. Obrigado, senhor. O chefe da aldeia agradeceu, mas o homem não pediu recompensa e entrou. Na praça da aldeia, havia refugiados e alguns moradores cuidando de seus próprios negócios quando todos pararam para ver que tipo de estranhos andavam na aldeia. Em tempos como estes, as pessoas devem ser mais cautelosas com outras pessoas do que com monstros e ameaças. Ladrões e marotos prosperam em tempos de necessidade e o verdadeiro metal dos homens mostra a sua cor durante as adversidades. Felizmente, o bando de guerreiros não parecia um grupo de malfeitores. João sentiu a inquietação nos olhos dos aldeões, mas sua aura era difícil de suprimir, especialmente depois de matar aqueles necromantes. Ele teve que acalmar seu humor primeiro, mas o tempo sombrio só fez seu humor ainda mais sombrio. Foi então que avistou a criança coberta de tatuagens e dançando em frente à chama. A maneira como a garota se movia parecia cômica e elevou muito seu ânimo. Eu conheço essa dança. João disse. O que é? Perguntou Miren. Em Skyrim, os druidas faziam alguns rituais de adivinhação como esse para prever a colheita e a chuva. Druidismo é uma coisa, mas aqui em Merfeil, eles têm uma dança chamada Azar. Você não gosta muito de adivinhação?
Sim, é o único arquétipo em misticismo que eu nem consegui compreender. No entanto, minha esposa é hábil nisso. Ela faria rituais como esses o tempo todo. John tinha uma boa lembrança de Alina, que sempre visitava Kenneth Grove para esse tipo de coisa. Enquanto isso, a garota dançando ao redor do braseiro parou o que estava fazendo ao sentir a presença de John. Você chegou. A garota se virou e olhou para John com um rosto brilhante. Ela pulou da plataforma em que estava dançando e correu em direção a John. Assim que ela chegou, ela se jogou abraçando como se ele fosse alguém que ela sentia há muito tempo. John ficou confuso com a garota que mal chegava à sua cintura. Eu senti tanto sua falta. Ela disse. Eu não fui capaz de olhar para você nos últimos 7 dias. Eles sempre me dizem que o perigo está chegando e eu preciso proteger este lugar. Eu não teria feito isso se não soubesse que você estava vindo. John piscou algumas vezes. Por um momento, John ficou totalmente sem noção de sua situação. Ele olhou ao seu redor para ver Miren e Miranda tão sem noção quanto ele. Aranea estava agindo naturalmente, mas havia alguém que não. Isa ficou chocada como se tivesse visto um fantasma. Ela agarrou sua lança e recuou com cuidado. John, saia de perto dela. Depressa. Ela até gritou. Ao ver alguém tão resistente quanto Isa se sentir tão ameaçado, John depositou sua confiança em seu companheiro e pescou para longe de seu lugar por 10 metros deixando a garota abraçar o ar. Miren e Miranda fizeram o mesmo e tomaram distância. Apenas Aranea soltou um suspiro longo e pesado, prevendo a confusão que aconteceria a seguir, mas ela nem se preocupou em impedir. Enquanto isso, a frustração de Isa parecia clara. Você? Quem diabos é você? Isa perguntou deixando escapar uma pesada onda dominadora de aura. A anormalidade parecia clara quando a garota resistiu à aura de Isa como a brisa. Ela não era de forma alguma comum. A princípio, ela ficou confusa, mas depois sorriu para Isa e os outros. Além deles, toda a aldeia congelou de terror. A garotinha careca e tatuada do Império tinha um ar composto a seu redor. Sua pele imperial bronzeada e seus olhos castanhos coloridos mostravam uma sabedoria além de sua idade. Depois que ela falou, ninguém conseguiu manter a cabeça serena como ela. O que foi, boba? Quer me matar de novo? Mate. Mais uma vez. As palavras fizeram até João pensar e repensar a situação. No entanto, vendo o olhar chocado nos olhos de Isa, ele não pôde deixar de acreditar no que a garota disse. Toda a situação dos trabalhos de Isa foi porque ela matou uma criança do culto de Boerea que era importante para Boerea. Agora, esta criança admitiu ser aquela que Isa matou. Ressuscitar os mortos deveria ser algo fácil para um Daedra como Boerea, mas claramente havia mais do que isso. Ah! A garota riu em tom vitorioso, como se sua travessura tivesse funcionado. O que você está? João falou em uma atitude indiferente. A garota virou-se para ele com um sorriso natural. Peço desculpas. Já que sei muito sobre todos que conheço antes de conhecê-los, tendo a agir de forma familiar perto deles. Deixe-me apresentar-me. Ela disse então se aproximou de John. Meu nome é Boerea. Kirin Saga capítulo 468. A verdade por trás de tudo tio parte 1. Meu nome é Boerea. Uma garota tão pequena e infantil declarando com voz de criança que ela é o príncipe daédrico do engano, conspiração, tramas secretas de assassinato, traição e derrubada ilegal de autoridade. Apesar da atmosfera assustadora que ela tinha, João achou sua declaração adorável. Você não é Boerea. Ele disse. A garota ficou tensa e olhou para ele com os olhos à beira das lágrimas. Ele não. Eu sou Boerea. Ela disse. Você não é. Ele respondeu. Eu sou. Ela insistiu em pisar forte no chão. HMMM. Não. John disse depois de olhar mais de perto. Eu. Choro. Mas sou eu? A menina olhou para ele e começou a chorar. Como a situação chegou a esse ponto era incompreensível para a maioria das pessoas que a presenciavam. Mas John tirou a máscara e mostrou um sorriso largo na frente da garota chorando. As pessoas ao redor começaram a olhar para ele com olhos de julgamento,
Mas ele nem se incomodou. Pirralho. Esses olhos de cachorrinho nunca vão funcionar em mim. Ele disse, se orgulhando de sua imunidade à heresia dos olhos de cachorrinho. O que? Caramba! Eu esqueci disso. De repente, a garota desistiu de agir. João não recuou seu sorriso largo porque ele tinha fé felina que o protegia, mas os outros ficaram tão surpresos por não acreditar que uma criança usaria tal técnica para enganar os adultos sem que eles descobrissem. Não pode ser toda vez que alguém usa os olhos de cachorro, acaba sendo uma mentira. O próprio Mirren admitiu ter caído nessa. É por isso que você deve beber tanto na caneca Puppeteers quanto na caneca Feministeas. João ergueu suas duas canecas favoritas, cada uma em uma mão, mostrando-as ao redor e fazendo-se brilhar com magia. Perfeitamente equilibrado, como todas as coisas devem ser. Sua aparência inspiradora deu origem a uma nova fé nesta parte desolada do mundo, mas essa é uma história que estamos evitando. Clap, 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 clap. A jovem começou a bater palmas completamente encantada com os ensinamentos de João. Incrível! Já vi você dar essas aulas várias vezes, mas ver na realidade não é como as visões. Agora eu entendo. Ela disse. Ah, boa criança. João ficou sinceramente satisfeito, mas notou o olhar de Isa para ele por desviar o assunto. Ok, hein? Então, pirralho. Quem é você? Ela sorriu calmamente e se apresentou. Eu sou Boiá. Ela disse. Isso de novo. Isa não estava aceitando bem essa resposta. Espere. Miranda parecia ter entendido. Você é a profetisa de Boiá, certo? Sim. A garota sentiu. E você recebeu o nome de Boiá, certo? De fato. A garota disse com um sorriso atrevido. Ver. Miranda olhou para João e os outros. Um silêncio estranho tomou conta por um tempo. Ah! E todos entenderam um pouco mais tarde. Pirralho fedorento, você estava pregando uma peça em mim o tempo todo. João não aceitou bem. Tri. A garota agiu toda atrevida e fofa. Mais importante, você é realmente aquele que Isa matou? Mirren se concentrou no assunto. A garota parou com seu ato tolo e assentiu com uma expressão natural. Ela então mostrou uma parte de seu abdômen com uma cicatriz. Foi há quase 3 anos. Aquela mulher carregando uma lança entrou em nossa caverna em um frenesi e começou a matar. Por Boiá, eu nunca vi uma visão tão bonita em minha vida. Ela disse a última parte com o temperamento de uma maníaca sedenta de sangue, e não de uma criança de sua idade. E como diabos você voltou? Isa perguntou. Lord Boiá me mandou de volta. Um príncipe dédrico pode reviver seus seguidores contanto que eles reivindiquem suas almas. A situação não foi fácil, você sabe, já que todos que eu conhecia foram mortos, mas tudo valeu a pena quando consegui pegar um vislumbre dele. Boiá disse apontando para João. Um vislumbre? De mim? João perguntou. Sim. Veja. A morte não é um fim, mas sim uma experiência de elevação. Você vai a lugares e vê coisas não limitadas por reinos físicos ou leis mundiais. Alguns encontram seu caminho para a vida após a morte, onde as coisas fazem mais sentido. Outros vagam em uma agonia de sua criação quando suas almas sabem o quão corruptas são. Por outro lado, crianças como eu têm uma experiência totalmente diferente. Flutuamos no rio das almas entrelaçadas com o rio do tempo. Passado, presente e futuro. Vemos coisas e revivemos momentos. Por vezes tomamos formas diferentes e vivemos outras vidas. Tudo isso e aquilo fazia parte da experiência da morte. Bem, até que Lord Boiá reivindicou minha alma e me trouxe de volta. Posso parecer ter 10 anos, posso ter sido revivido apenas algumas horas após minha morte, mas essas poucas horas foram anos em diferentes realidades. Acho que alguém aqui pode se identificar com o que acabei de dizer. Suas palavras não eram as de uma criança de 10 anos, pois ela revelava sabedoria, não o conhecimento mundano. Coisas não contadas e visões além do mundo. Ela tem 10 anos de idade, mas não pode contar sua idade real se incluir o tempo após sua morte e renascimento, pois foi uma experiência fora do tempo. Ela até olhou para João alegando que ele pode se relacionar com sua experiência,
Mas ele manteve a boca fechada e não disse uma palavra. Essas coisas que ela dizia eram sobre perder o eu e experimentar o tudo. Tornar-se um com tudo, moldando a mente na consciência do Aka, o tempo. Uma abnegação de existência para surfar dentro do sonho. O humor pesado causado por suas palavras foi abalado quando João decidiu que estava acabado. Então é isso. O pequeno Boiac é alguém que sabe das coisas, certo? Você voltou do desconhecido ou o que quer que seja aquele mumbo-jumbo. João disse. Chame como quiser. Ela disse. Então, espero que você perdoe Isa por matar você uma vez. Não. A garota parou João. Devo agradecê-la. Ok, não é assim que ela se sente sobre matar uma criança. João suspirou. Enfim. Por que você se chama Boiá? Quando eu era recém-nascido, meus pais eram os chefes do culto e, como filho deles, fui oferecido a Boiá e abençoado na infância. Meus pais e nosso culto local oraram por Boiá através de mim a ponto de se esquecerem de me dar um nome e continuaram recebendo orações em seu lugar. Com o tempo, eu só respondi ao nome Boiá como meu e assim, eu me tornei Boiá. João não sabia como responder a isso. Ele apenas sorriu ironicamente e deu um aceno de cabeça. Felizmente, a reunião foi mais tranquila do que eu pensava. Aranea disse enquanto se aproximava de Boiá. Aranea, faz tempo que não te vejo. Você parece magra. Disse Boiá. Eca. Aranea revirou os olhos enquanto Boiá copiava a atitude de João esta manhã. O campeão e operário de Ladiesura contará com sua ajuda, sacerdotisa Boiá. Espero que você haja pelo melhor de nossa causa. Disse Aranea. O trabalhador de Azura é o campeão de Boiá. Eu sei o que estou fazendo aqui. Disse Boiá. Então, por favor. Por favor. Nosso trabalhador. Sacerdotisa Aranea, a posição de um campeão é maior do que a posição de um trabalhador. Por favor, dirija-se ao campeão de acordo. Seu vício não está totalmente redimido, então. Até então, ele é nosso trabalhador. Entendo. Espere. Se bem me lembro, a estrela de Azura foi retomada por Azura. O detentor da estrela não deveria ser o campeão? Isso me fez pensar. Ele segura a correio de Ébano, então ele é o campeão de Boiá, não é? Isso significa que ele não é mais o campeão de Azura. Pirralho blasfemo. Bruxa flácida. E as duas sacerdotisas começaram a brigar por João. Os cultos da Edra podem se aliar uns aos outros, mas ainda são cultos diferentes no final do dia. O culto de Azura é mais uma religião natural e aceitável, já que suas práticas não vão além de rezar para a magia do crepúsculo e amanhecer, vestir fantasias e agir como pavões. Por outro lado, o culto de Boiá é um bando de assassinos, mercenários, políticos e todo tipo de gente que toma conspirações e mentiras como meios para atingir seus fins. Os interesses dos dois cultos podem não se cruzar, mas eles ainda desprezam qualquer um que não sejam eles mesmos. Vamos começar a trabalhar, certo? João falou. Qual é a situação? Boiá e Aranea cessaram seu confronto enquanto João falava. Foi a vez de Boiá esclarecer as coisas. Mortos-vivos, Wormcult, Sousnari. O que exatamente você quer saber? Ela disse. João olhou para Isa e acenou com a cabeça para ela. Ela estava de mau humor depois de descobrir que seu parto era porque ela matou uma garota que pode ser revivida, mas ela soltou um longo suspiro. O passado é o passado agora, nada pode ser feito sobre isso. Ela olhou para Boiá e achou difícil falar com ela, mas ela falou mesmo assim. Conte-me sobre Zayn. Ela disse. Boiá fez uma cara compreensiva e apontou para Isa o braseiro que ela estava dançando agora. É uma história deprimente, mas você já sabe disso. Ela disse e jogou algo no fogo fazendo queimar mais. Estou em adivinhação há algum tempo, mas assim que descobrimos a identidade do trabalhador desconhecido, consegui entender muito. Deixe-me mostrar a você. Boiá disse e o fogo começou a dançar. Parte 2. Zayn odiava a licantropia mais do que tudo. Muitas criaturas da noite encontraram sua morte na ponta pontiaguda de sua lança. Sua fama como um Battlelord ofuscou seus pares e outras gerações de Battlelords,
garantindo-lhe a posição do próximo chefe de guerra da cidadela de Ebonarm. Mas alguns ficaram com inveja. Aqueles colegas invejosos dele decidiram atraí-lo para o coração de Alicro, dizendo-lhe que Isa partiu em uma perigosa caçada sozinha. Uma vez que ele a alcançou, ele a encontrou capturada no meio de uma velha ruína. Lá, ele foi amarrado e amaldiçoado pelo que mais odeia, a licantropia. Aqui termina a história que eles conheciam e começa uma história diferente. A magia com a qual Zayn foi amaldiçoado é chamada de ódio, algo que atrai a coisa que mais se odeia das partes mais profundas do vazio, o domínio de Sithis. O que quer que seja retirado do vazio se funde com o amaldiçoado, tornando-os inseparáveis. Naquele dia, Zayn se transformou em um lobisomem, enlouqueceu e matou aqueles que sequestraram Isa e o amaldiçoaram. Mas um sobreviveu. Esse foi o cérebro por trás da maldição de Zayn. O nome dela é Dalila. Dalila é uma Battlelord da cidadela conhecida por ser uma mulher muito bonita, mas as aparências enganam. Ela era uma verme adormecida, um agente do Orkut que é plantada em certas organizações desde tenra idade para crescer nas fileiras e fornecer informações e recrutas para o Orkut. Este Dalila estava lá quando John entrou no torneio que ele patrocinou para se tornar o grande campeão da Arena Imperial. Depois que ela viu John lá, ela contatou o grande campeão Darius, naquela época, e ofereceu a ele uma recompensa pelo corpo de John Dari. O Orkut estava nesse negócio para fornecer à sua horda de mortos-vivos os melhores cadáveres que eles pudessem comandar. Darius era um fornecedor de lutadores fortes e lidou com o culto por anos sem saber. De volta à história de Zayn. Quando Dalila amaldiçoou Zayn, ela estava a uma distância segura da maldição que manipulava todo o processo. O importante é que suas ações tiveram uma razão e um propósito. A razão pela qual Zayn foi amaldiçoado foi por causa de seu grande ódio pelos lobisomens, pois ele se tornou um deles com o poder do vazio. Seu tipo de transformação era excepcional entre todos os filhos da noite e seus poderes eram sombrios. Ele não pode ser morto facilmente, ele pode se regenerar como um troll e mesmo que seu coração, coluna, cérebro ou qualquer coisa seja danificado, a maldição o reformaria mais uma vez. Zayn estava ciente disso enquanto tentava tirar a própria vida de sua esposa e irmã, mas sem sucesso. Nessas ocasiões, Dalila observava seu monstro crescer tanto em poder quanto em desespero. Ela queria dar a ele ainda mais poder, mas também apagar cada fragmento de humanidade dentro dele e criar um corpo adequado para seu objetivo final. Ela começou a atraí-lo para soluções muito sombrias para sua maldição. Ela usou seus agentes para direcioná-lo como curandeiros e místicos até que ele foi levado ao Daedric Prince of Isis, Clavicusville. Um acordo prévio foi selado com Clavicusville, então quando ele ouviu o desejo de Zayn, ele ofereceu algo a ele. E se você se tornar um vampiro? Você não pode ser um lobisomem se for um vampiro. Foi o que Ville sugeriu. Era de conhecimento comum para um Battlelord como Zayn e ele até tentou, mas nenhum vampiro era forte o suficiente para transformá-lo. A única solução foi um frasco de sangue recuperado de um vampiro antigo de Skyrim, o sangue dos antigos. Seu custo era de 7 tarefas que Zayn deveria realizar para Clavicusville, chamadas de trabalhos. Zayn aceitou. Ele pegou o sangue do vampiro antigo e bebeu dele. Funcionou? Não, matou Zayn. Ele foi escoltado de volta para sua casa morrendo e pálido ao ponto de azul. Esta era a memória que Isa lembrava vividamente. O dia em que seu irmão morreu. E foi como ela acreditou. O verdadeiro Zayn morreu naquele dia. O que ela não lembra é do tempo em que conheceu o cachorro de Ville, Barbas, que a hipnotizou e mexeu com suas memórias. Ela então partiu para a missão que a levou ao trabalho por 2 anos. Recuperou a lança da misericórdia amarga e matou a sacerdotisa de Boiá. Naquela época, Dalila recuperou Zayn. Ou melhor, o que resta dele, o corpo afetado tanto pela licantropia quanto pelo vampirismo. Um híbrido. Dalila conseguiu criar uma aberração do corpo de Zayn que carregava uma alma viva de um Herbeast e aptidão para a morte de um vampiro. Algo com poderes horríveis, invulnerabilidade, foco e inteligência.
O propósito daquele corpo era ser um receptáculo para a reencarnação de Manny Marco. Ele ressuscitou de seu túmulo tão poderoso e forte que não importa o que aconteça, nada pode matá-lo. Mas, como esperado de Clavicusville, a maioria de seus negócios tem algo escrito com tinta secreta. O acordo entre Clavicusville e Manny Marco era fornecer a Manny Marco um corpo adequado para enviar uma reencarnação de si mesmo, a cada poucos anos. Foi o que aconteceu com o herói de Kvat quando ele enfrentou um necromante chamado Manny Marco enquanto o verdadeiro já era um Shin há muito tempo. Foi o mesmo caso desta vez, mas Clavicusville tinha uma reivindicação sobre Zayn. O fim da barganha de Zayn, que ainda não foi cumprido, era para o trabalho. Caso contrário, Manny Marco nunca poderia enviar uma reencarnação de si mesmo no corpo. Para resolver isso, Clavicusville deixou de volta restos de Zayn para atuar como as cordas da marionete. A brutalidade de Zayn como guerreiro, suas habilidades, seus poderes, tudo sob o controle total de Clavicusville. Como todos pensavam que ele estava morto e Izzy estava presa em uma conspiração para os trabalhistas por 2 anos, Clavicusville teve toda a diversão que quis jogando com o híbrido que ele criou, Zayn. Clavicusville tinha uma lista de artefatos que procurava, mas também respeitava os desejos de Manny Marco de reunir seus 3 artefatos mais valiosos, de Bloodworm, de Staff of Ormus, e, de Necromancer's Amulet. Fora isso, Zayn First Labor deveria recuperar, King Orgnum's Coffer, para Clavicusville, um cofre que pode criar ouro do nada todos os dias, tornando seus proprietários capazes de envergonhar o mais rico dos mercadores. O segundo trabalho era recuperar o último, Chifre do Dragão, restante, um dos artefatos lendários criados principalmente pela Guarda do Dragão e usado como arma contra os dragões. O terceiro trabalho era recuperar um Elder Scroll conhecido como o Elder Scroll of the Forgotten. Ele contém informações que são muito cruciais para o Império, a ponto de matarem por elas. O quarto trabalho era recuperar o Deadland Hammer, um martelo associado ao reino do dragão de Merunes e capaz de criar atronaches de ferro. O quinto trabalho foi recuperar o Frasco de Lilandrio, é um frasco mágico que absorve e reflete a magia de todos os tipos. O sexto trabalho foi o Elmo do Bloodworm, o Staff of Ormus, e o Necromancer's Amulet. Até agora, Zayn reuniu 2 dos 3. Mas foi interrompido por John e sua equipe. Todos os planos que Clavicusville e Manny Marco inventaram estavam em perigo agora, pois Azura, Boetá, Mepal e Shergorat começaram a mostrar movimentos. Era sensato recuar para Hammerfell, aproveitar o campo de batalha de acordo com as suas preferências e esperar que o último trabalhador da facção oposta chegasse. O Soulsnare estava ativo e Hammerfell foi jogado no caos. O que espera é Zayn, Dalila, o Wormcult, uma horda de mortos-vivos, Manny Marco e, finalmente, Clavicusville. O fogo dançante cessou suas visões. Apesar de estar ao redor do fogo, o tempo caiu alguns graus em torno daqueles que apenas assistiram ao que Boyd acabou de mostrar. Para resumir, o ódio de Zayn foi usado contra ele, se transformou no primeiro lobisomem vampiro híbrido e foi controlado por Clavicusville para recuperar coisas para ele até que Manny Marco pudesse enviar sua reencarnação para Zayn. E foi assim que as coisas aconteceram. O mistério que nos fazia andar em círculos o tempo todo não é mais um mistério. Boedea disse e olhou para os que a cercavam. Tudo é revelado. Mirren estava horrorizada. Miranda cobria a boca escancarada em estado de choque. John se sentia como uma montanha desabando em sua cabeça. Mas havia Isa. Isa tomou muito e sofreu mais. Primeiro, foi seu irmão sendo tirado dela. Então ela foi enviada em trabalho de parto por 2 anos passando por todos os horrores pelos quais passou. Então ela voltou para encontrar seu irmão morto. Sofreu um choque mental. Encontrou seu irmão ainda vivo e tentou para matá-la. E agora isso. Ela resistiu como um camelo, mas a palha que quebrou suas costas foi na verdade um trovão caindo. Ela caiu de joelhos chorando e lamentando. Finalmente estava lá. A emoção. A reação. O grito da salvação. Ela sabia em seu coração que era verdade.
Ela foi liberta de todas as mentiras e segredos. Pela primeira vez em 2 anos e 9 meses, ela estava chorando como deveria o tempo todo. Não congelado em negação. Não furioso de raiva. Não satisfeito em descrença. Não silenciosa na depressão. Mas livre em aceitação. Seu irmão que ouviu suas primeiras palavras, que apoiou seus primeiros passos, que colocou em sua mão a primeira lança, que curou sua primeira ferida de treinamento, que tirou de si e colocou em seu prato. Ele estava em uma grande injustiça. Ele foi usado como uma ferramenta e privado de tudo. Agora está tudo claro. Todo ódio encontrou um alvo, toda dor encontrou um propósito, todo o sangue encontrou uma vingança. Ela cortou as mãos deixando seu sangue escorrer no fogo e jurou vingança por sangue e fogo. Ela expurgaria aqueles que fizeram isso com seu irmão da face de Nier. Então ela desmaiou de exaustão. Quando ela acordou, ela viu o céu vermelho sombrio enquanto ela dormia na areia. Ela olhou para o lado para ver os outros sentados e comendo para recuperar sua resistência para as grandes batalhas que se aproximavam. Eu enviei Urat, Jaques e Nefertiti com 300 Uratmen, Bonemen e Mistmen. Violentos confrontos estão ocorrendo em todos os lugares, mas temos prisioneiros. João falou com a jovem Boiá enquanto mostrava a ela uma pequena tela de luz que via uma imagem de Struzmka de cima. Uau! Ver você em ação é uma coisa totalmente diferente de adivinhação. Por favor, me ensine. A pequena Boiá brincava com João como uma criança, nada comparado a como ela agia há algum tempo. A vila é um lugar seguro para operar em Struzmkai. Ainda precisamos entrar em contato com o Porte Unding para reunir as forças da ilha atrás de nós. Sugeriu Miren. Boa ideia. Vendo seu amigo. Vendo sua família já em ação, ela não pôde deixar de participar. Por que o céu está tão vermelho? Ela perguntou. É assim que a noite fica sob o efeito da matriz Solsnari. João respondeu enquanto caminhava em sua direção. De dia cinza sombrio e à noite é vermelho sombrio. Ele caminhou até ela oferecendo uma mão. Que sinistro. Ela disse quando foi deixada em um puxão rápido. Sentindo melhor agora? João perguntou. Ela sentiu. Miren se aproximou dele e empurrou João para longe. Amor, no momento está tudo bem, pode descansar se quiser. Ele disse. Ela sorriu para ele sentindo o calor de suas palavras. Estou morrendo de fome. Vamos comer juntos. Ela disse. Perder um familiar faz com que alguns valorizem o restante da família que possuem. Isa era esse tipo de pessoa. Ela se juntou a eles e riu do pequeno Boiá enquanto ela ficava grudada em João, observando o que ele estava fazendo com o Lichtskren com total interesse. Ei, anão! O que há com você e João? Ela falou. Ao ouvi-la, a pequena Boiá recuou seu rosto ativo. Eu sou a profetisa, ele é o campeão. Devemos trocar orientações de tempos em tempos. Finalmente, que eu conheci pessoalmente, em vez de apenas fazer adivinhações o dia todo. Disse Boiá. Você faz vidências sobre João o dia todo. Isa fez uma cara estranha. De fato. Eu vi fazendo muitas coisas incríveis. Socando pessoas com trovões, montando pássaros de fogo, pulando do céu e muito mais. A pequena Boiá estava animada falando sobre tudo o que sabia sobre João e suas adivinhações. João deu um sorriso desamparado por não saber como lidar com uma criança daquelas. Então você está assistindo tudo, hein? Isa pensou, mas acho que na vida de João, algumas partes uma criança não deve assistir, sabe? HM. Que partes? Boiá inclinou a cabeça. Isa sorriu maliciosamente e olhou para João. Não se preocupe, irmã. Eu tenho uma esposa que pode fazer adivinhações também. Aprendi um truque que envolve ganância, para me manter fora de sua rede. João fez um sinal de positivo. Liz e Miren riram muito disso. O que é? Eu não entendo. O pequeno Boiá continuou importunando João para contar a ela. Como ele manteve um lábio apertado, ela se virou para Isa com uma cara de beicinho. Você só está com ciúmes. Eu sei tanto sobre ele. Ela disse. Isa sorriu para o pirralho e respondeu. Por que eu estaria? Eu tenho minha querida Vaia bem aqui. Caras volumosos como João não são meu tipo.
Ela disse enquanto puxava Miriam para mais perto. A propósito, quem deveria estar com ciúmes é Miranda. Quando ela apontou para Miranda, todos olharam para a loira Altimer que estava normalmente silenciosa até mesmo para ela. Mira. Mira. Nini para Miranda. Câmbio. João ligou. Ela parecia ter se recuperado de algum pensamento excessivo. Está tudo bem aí em cima, astronauta? Ele perguntou. O que? Ela respondeu não acompanhando nada. O resto não pôde deixar de rir dela. Ei, o que há de errado? Isa perguntou. Miranda parecia desconfortável e hesitante, mas acabou falando. Algo não bate certo na história que acabamos de ouvir. Ela disse. O ar ficou tenso de repente. Me rendeu a ela um olhar significativo que sugere agora não. O que é? Isa perguntou. O que não bate certo? Miranda sentiu alguma culpa ao trazer esse assunto à tona. Antes de falecer, Isa estava em um estado lamentável de emoções transbordantes, mas ela ficou muito brilhante quando acabou de acordar. É melhor não dizer nada, mas parecia importante. O que não me agrada é aquela mulher chamada Dalila. Ela se esforçou tanto para lançar uma maldição e organizar tudo, mas o que não entendo é como os trabalhos de Isa estão relacionados a isso. Ela disse. Agora que ela disse isso, fazia sentido. Ela poderia simplesmente enganar Isa como todos na cidadela, certo? Por que mandá-la em uma missão idiota quando ela era apenas uma irmã devastada, nada mais? A pergunta de Miranda levou as coisas de uma perspectiva totalmente diferente. Não o que aconteceu, mas por que aconteceu. Havia apenas uma pessoa para responder a isso. O pequeno Boiac estava agarrado a João. Ela sentiu os olhares sobre ela, então ela se sentou ao lado de João. Eu ia falar sobre isso mais tarde, mas parece que não posso evitar agora. Tudo bem. Ela disse. Os outros ouviram atentamente enquanto ela levantava 3 dedos. Você fez apenas uma pergunta enquanto deveria ter feito 3. Estas são, por que Isa? Por que me matar? E por que a lança da amarga misericórdia? Para responder a isso, devo mencionar que a mulher chamada Dalila conseguiu matar 3 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, Isa teve que ser eliminada. Sequestrá-la ou matá-la eram opções disponíveis. Mas os necromantes sabem muito bem como as almas podem ser complicadas, especialmente aquelas com um laço de sangue como Isa e seu irmão. A alma de Isa pode ter reagido e emergido como um fantasma para avisar as pessoas se ela fosse morta, ou a alma de seu irmão teria reagido violentamente se ela estivesse em perigo. Os trabalhos foram a ferramenta perfeita para fazê-lo ir embora. Em segundo lugar, a razão pela qual fui morto não foi apenas para forçar Isa a entrar em trabalho de parto, mas para me impedir de ver alguma coisa. Como você sabe, eu sou poderosa quando se trata de adivinhações, talvez a melhor por aí, perdendo apenas para a Rainha dos Olhos Vermelhos de Winterhold. No entanto, aquele período em que morri é um período cego para mim. Até certo momento, essa visão estava bloqueada para mim. Esse foi o exato período em que tiraram Zayn da sepultura e o deixaram fora. Foi por isso que Dalila mandou me matar nas mãos de Isa. Por último, e a coisa mais importante é aquela lança. A lança da amarga misericórdia. Uma poderosa arma da Édrica de Irsine da qual ninguém pode se livrar ou selar. Foi a melhor ação mandar aquela arma embora com Isa. Afinal, é a única arma que pode ameaçá-lo. A única arma que pode matar Zayn. Kirin Saga capítulo 469. O cerco de Struzmkaintil. Longe de Sintsport Village, um bando de necromancers acampou fora das ruínas anãs de Bitzark. As ruínas têm uma larga parede de latão que separava a parte sudoeste da ilha da parte sudeste onde fica Sintsport. Aquele bando de necromantes estava no meio de uma discussão após os últimos acidentes que continuaram acontecendo neste dia. Todas as unidades espalhadas ao sudeste de Struzmkai saíram do grid e a vila de Sintsport parecia não ter caído ainda. Pelo rei Verme. Não me diga que todos aqueles tolos decidiram festejar e beber no mesmo dia. Um feiticeiro Verme falou enquanto tentava ver qualquer coisa do topo da muralha de bronze. Não se preocupe.
A melhor coisa que esses canalhas podem fazer é o morrer e alimentar o Sousnari. Um cavaleiro verme dispensou as preocupações do outro. Ainda não podemos eliminar a possibilidade de quaisquer movimentos do governador de Portunding. Um agente de Ormo sugeriu. O governador? Não, nosso homem de dentro tem o governador controlado. Os Unding Chargers não vão cruzar a baía e continuar defendendo o norte onde o governador reside. O cavaleiro verme dispensou. Eu não quero ser pessimista, mas algo não parece certo. O agente verme não pôde evitar, mas continuou olhando para o deserto a leste. Struzmka é uma vasta ilha com uma grande população. Os rediguardos nativos pastoreiam seu gado por toda a ilha e muitas aldeias foram invadidas pelo Orkut para colher almas. Ainda assim, as grandes cidades são o alvo do culto, pois há milhões de vidas para colher lá e ao redor de Hammerfell. Nenhuma grande cidade caiu ainda. Quem derrubar a primeira cidade receberá muitos elogios dos líderes do culto, além de muitos benefícios e recompensas. Se Portunding caísse no plano que os líderes do culto em Struzmkai planejavam, as coisas iriam bem para este ramo do culto. Pisando, de repente, na parede de latão, passos foram ouvidos em alto e bom som. Os 3 oficiais do culto se viraram para ver o outro deles caminhando para o local de encontro. Salve, camaradas! Ele falou. Denning. Venha se juntar a nós. O cavaleiro verme se levantou cumprimentando seu amigo. Denning se aproximou dos 3 mostrando uma atitude amigável. Como foi sua missão? Você finalmente derrubou Sintsport? O cavaleiro perguntou. Fácil. Agora estamos perseguindo os locais e amanhã eles lutarão pelos mortos. Denning disse. E por que você não nos contatou? O agente verme perguntou com dúvida em seus olhos. Você sabe como cães encurralados lutam. Eles me deram alguns problemas desnecessários. Denning disse enquanto pegava uma garrafa de licor que estava entre as outras 3. Não era o ditado sobre o gato encurralado? Perguntou o cavaleiro Minhoca. Idiota, você já viu um gato ser encurralado? Denning respondeu em tom ameaçador. Os outros riram da brincadeira que Denning acabou de inventar. Então, os planos vão finalmente dar certo nesse ritmo. Saúde. O feiticeiro disse. Conte-me sobre esses planos. Denning perguntou enquanto dava tapinhas no ombro do feiticeiro. Fizemos planos para atacar Portunding como os 3 anciãos ordenaram. Primeiro, distraímos os homens do governador com nossas atividades no norte até derrubarmos Sintsport e os navios nele. Uma vez feito isso, teremos acesso a navios em Sintsport e fazer uma viagem secreta através da Baía de Unding. Em seguida, enlouquecer quando chegarmos ao porto da cidade. Nossos espiões mantêm as defesas leves. Warlock falou em detalhes. HM. Esse é um bom plano. Denning disse. O Ormknigt e o Ormagente se entreolharam sentindo-se estranhos com o Warlock falando tanto sobre os planos. Afinal, Denning é um deles, então ele não deveria estar perguntando. O Warlock também se sentiu um pouco estranho por falar tanto como se sua língua estivesse solta. É uma sensação boa, não é? Denning perguntou. Barra inversa. Fala com o coração. Barra inversa A. Sim. Barra inversa A. De exclamação. Barra inversa. Denning e o feiticeiro riram e se voltaram para o cavaleiro e o agente. Vocês dois, preparem-se e bebam. Denning foi mais amigável do que nunca e convidou os dois simplesmente cutucando-os com a mão. Os dois se soltaram e riram também. Sim, vamos beber. Barra inversa A certo. Barra inverso. O cavaleiro, o agente e o feiticeiro sentiram toda a tensão desaparecer assim que se sentaram para beber. Golpear suas cabeças rolaram para o chão. Denning estava olhando para eles enquanto empunhava uma espada negra. Tudo bem, tudo bem. Vou matar mais. Barra inversa. Denning se transformou em sua verdadeira identidade, que é John. O verdadeiro Denning estava, é claro, muito morto e John fez questão de prender sua alma em uma Black Soul apenas por precaução. Ele fez seu jogo favorito de ir a lugares hostis com um rosto familiar e depois matar todas as pessoas de interesse naquele lugar.
certamente nutriria a Eboniblade, e deixaria Mepala satisfeito. A lâmina de ébano, despertar 8-10, absorver vitalidade, fortalecer a esgrima. Despertar, finalmente subiu de nível. João checou o fio da lâmina e não pôde deixar de rir. Droga! Essa coisa é insana. Ele disse. Talvez a Eboniblade não fosse sua arma favorita no jogo, mas na realidade, esse artefato está quebrado. João podia sentir o quão perigosa a lâmina se tornou agora que chegou a esse ponto. É indestrutível, extremamente afiado e ninguém pode usá-lo como ele. A lâmina tem vontade própria e faz com que seus usuários enlouqueçam se tiverem vontades mais fracas. A aura tirânica de João ajudou a dominar a lâmina e não o contrário. Agora, se uma pessoa normal pegar o cabo desta lâmina, suas mentes serão possuídas pela sede de sangue e partirão para uma matança. Além disso, o encantamento, absorver vitalidade, foi superior agora que o despertar alcançado ultrapassou o limite de 8-10. Um corte da lâmina não será curado tão facilmente e causará um efeito de sangramento se atingir um vaso sanguíneo. O encantamento, Fortifice Wordsmanship, estava agora em um novo reino. Esse encantamento era o mais importante aos olhos de João. Ele treinava com espada todos os dias por pelo menos 2 horas para sincronizar com a habilidade da lâmina. Em seguida, passava mais 2 horas em uma espada de treinamento para acompanhar a habilidade. Na verdade, a melhor maneira de controlar a Eboniblade, sem ser controlado por ela, é manter sua habilidade ao ser superior. Na verdade, a própria habilidade de João sem a Eboniblade é muito próximo da habilidade com a lâmina. 8 passos de 10 à perfeição. João é talentoso em tudo o que faz, mas é um talento que trabalha duro. Sua esgrima insana e sua espada perfeita provarão ser de uso importante durante o final do trabalho, mas o único que pôde ver isso foi o pequeno Boetá, que não estava muito longe da parede de bronze. João caminhou até a borda e deu um sinal telepático para os outros virem. Mirren e Miranda apareceram do nada. Isa caminhou até a muralha de bronze de um lugar onde algumas sentinelas começaram a cair mortas. Foi levantado por Jaques enquanto ele conjurava Bond Flame Wings, e voou para a parede. Nefertiti veio das sombras e apareceu no ombro de João. Devíamos dar um nome a esse grupo legal. João pensou. Totalmente. Mirren concordou. Agora, temos uma horda de mortos-vivos para cuidar. Isa apontou para um outro lado da parede. Com outra horda. Miranda olhou de volta para a direção de onde eles vieram. O Boni Colosso Samurai, Urat, marchou para frente seguido por todos os tipos de mortos-vivos. Ele passou o dia todo furioso conquistando as células de vermes espalhadas por Sintisport e formou um exército de 500 mortos-vivos para seu mestre. Ele andava com uma Boni Katana na mão enquanto comia uma grande caveira que encontrou. Ultimamente, Urata estava desenvolvendo o hábito de comer ossos de fazer armas com ossos, em vez de usar os que João forneceu. Esta nova forma significou que ele está evoluindo mais uma vez. A muralha de bronze tinha 2 portões trancados pelos necromantes, então João os abriu assim que seu exército chegou. Além deles, o Orkut havia feito um exército de mortos e um acampamento para suas fileiras. Eles não sabiam o que estava por vir, pois Mirren, Miranda e Isa cuidaram de todas as sentinelas. Matar. João deu a ordem e Urá reagiu. Uivo quando um portão de latão estava se abrindo, o uivo da ira, foi arremessado em direção a ele, empurrando as 2 portas para o lado e colidindo com a horda de mortos-vivos atrás dele. No segundo seguinte, Urat e sua legião estavam fervilhando em uma onda de caos. Mestre, devo participar? Jax perguntou. Não. João recusou. Vá para a cidade de Portunding. Se você encontrar alguma coisa acontecendo lá, reporte-me. Sim. Jax abriu as Bond Flame Wings e tomou o céu. Uau! Jax ficou tão forte desde que se tornou seu aprendiz. Boetá segurou o braço de João e começou a pular. Irritante. Nefertiti olhou para ela por cima do ombro de João. Em seguida, desviou o olhar. Ok, não comece uma confusão agora.
João se livrou de Boreai e se virou para seu time. Vocês vão em frente, tragam o que puderem encontrar. Eu vou ficar aqui com o pirralho e administrar a luta. Os três assentiram e pularam na briga procurando os necromantes no final do acampamento inimigo. João pegou sua Light-Screen e ligou o modo Eagle Vision para monitorar suas tropas e então começou a dar comandos. Miranda, um verme enviando um sinal de socorro, 76 metros, 2 horas. Inversa Isa. Aí está um grandalhão Flechatronage, 195 metros, 7 horas. Inversa Aurat, você está ficando sem números. Converta alguns novos mortos-vivos. Inversa Bastardo Barulhento. Orgulho, conjure reforços. Inversa. E foi assim que ele começou a lutar. Por alguma razão, seu antigo fantasma de jogo conseguiu fazer um jogo de estratégia dessa situação. Antes do amanhecer, toda a força do Orkut ao sul de Struzmkai foi aniquilada. Agora, me ensine. Por favor, por favor, por favor. Inversa. Mas Little Boeda ainda estava animado implorando para aprender com João. Do outro lado da ilha, Jax chegou à parede ocidental da cidade de Portunding. A muralha oeste da cidade estava lotada de defensores, pois eles pareciam ter acabado de se livrar de um ataque de mortos-vivos. Jax usou suas Flamebolt Wings para planar sobre a cidade e chegou perto de uma torre onde se escondeu porque suas asas eram realmente visíveis. Além disso, ninguém vai ficar parado depois de assistir a uma vaca voando com asas de fogo ao redor. Falando em asas, era algo que ele sempre imaginou, pois parecia que Moriaus Breatofikini, pai de todos os minotauros, era um homem touro com asas na cultura dos minotauros. Claro, esse feitiço foi criado consultando João, que é o mentor de Jax. João misturou alguns dos feitiços que João usou e os ensinou a Jax, que era um piromante entusiasmado. Este, Bond Flame Wings, era uma variação de muitos arquétipos, mas após o teste, João decidiu que é melhor fazer um feitiço que adicionasse poder ao feitiço normal, levitação, que era Bond Wings, e o ajustou com um efeito de chama criando asas de chamas vinculadas. Jax se orgulhava desse feitiço que criou com a ajuda de seu mentor e se dedicou ao caminho do combate e da piromancia. De volta ao presente, Jax continua observando a situação em Portunding de longe. Um jovem estava parado na parede soprando nas palmas das mãos e esfregando-as por causa do frio. Meu senhor, os batedores voltaram. Os mortos-vivos estão a 1 hora de distância da parede. Um oficial veio correndo para o jovem. Bom trabalho, as armadilhas de peixe estão prontas. O jovem perguntou ao seu oficial. Sim, meu senhor. Inversa. E os magos. Inversa. Eles estão ficando sem mágica, mas os alquimistas estão fornecendo poções para eles. Inversa. Então só precisamos aguentar. O jovem disse e voltou para o relógio. Ele era o governador de Portunding, Lord Karen. 19 anos de idade, o jovem Lord foi a única razão pela qual Portunding permaneceu forte até agora. Ele liderou os homens, organizou os refugiados e espalhou sua frota para reabastecer do continente e do império. Ele era um governador justo e popular, mas tinha dificuldade em lidar com os internos. O que o preocupava agora eram as correntes ocultas em Portunding mais do que os mortos-vivos. E aí vem. Lord Karen, você ainda está nas AMEs. Que louvável. O falecido Lord deve estar orgulhoso de você em Farchores. Uma voz veio de trás quando um homem carnudo se aproximou dele. Este monte ambulante de gordura era seu vizir, Zaed. Ao contrário de Karen, que é das coroas, Zaed é dos antepassados. As duas facções sempre estiveram em desacordo desde a fundação de Hammerfell, mas a situação em Struzmkai era diferente. Tanto os antepassados quanto as coroas compartilharam o poder nesta cidade histórica com as coroas como governadores e os antepassados como ministros. Karen olhou para Zaed, duvidando que o seu aparecimento na meia fosse de alguma utilidade. Zaed é corrupto e conhecido por ser podre de rico, enquanto Karen era um guerreiro com uma herança orgulhosa e uma linhagem nobre que remonta a Isara, irmã de Cyrus, herói de Struzmkai.
O que foi, Lord Zayed? Perguntou Karen. Ei, meu senhor, acho que você está realmente levando esse assunto a sério. Monopolizar a comida dos celeiros e a distribuição organizada está prejudicando comerciantes como eu. Se você quer ajudar a cidade, só precisa expulsar esses refugiados. Zayed disse. Estás a pedir-me seriamente que abandone o meu povo, Zayed. Zayed ficou descontente com a resposta dura, mas ele ainda tinha que agir de acordo com a sua regra. Então, meu senhor, você precisa enfrentá-los com os Undine Chargers. O vizir disse como uma sugestão inocente. Não os Chargers. Karen recusou firmemente. Os Undine Chargers são a força de cavalaria de Struzmkai mais conhecida por seu ataque incomparável. Estas foram as elites que a casa de Karen alimentou durante anos. Usá-los contra a horda de mortos-vivos é suicídio. Então, meu senhor, se não há razão para garantir que os ricos de Port Unding fiquem, temo que cada família tenha um navio no qual esteja disposta a embarcar e partir. Isso inclui a família Ahmad. Karen estava prestes a segurar sua espada e matar aquele bastardo, mas mal a segurou. Zayed tem muita influência e sabe negociar, consegue manipular as opiniões de muitas famílias e isso inclui os Ahmads. Para Karen, os Ahmads eram a família de sua amante. Ele ainda não estava noivo, pois passou muitos anos estudando na Universidade de Sentinel e só voltou quando seu pai morreu. Ele conheceu Fatem, filha da família Ahmad, mas ainda não arranjou o noivado. De alguma forma, Zayed estava ciente desse relacionamento. Dê-me um dia para decidir. Karen só pôde dizer isso e voltar para a guarda. Você não tem um dia, meu senhor. Ainda assim, Zayed o deteve. O que quer dizer? Perguntou Karen com uma expressão aborrecida. HM. Nada. Vejo você mais tarde, meu senhor. Zayed parecia ter magicamente mudado de ideia e se virou para sair. Karen estreitou os olhos sem entender o que esta raposa estava tramando. Por outro lado, o rosto de Zayed se contorceu em um sorriso cruel quando ele chegou ao final da escada que descia as muralhas da cidade. Seu servo veio até ele correndo e Zayed falou baixinho. Aquele bastardo já está sem tempo, avise os outros. Ele disse. Um minuto depois, uma sensação sinistra atingiu a cidade. Olhando para o oeste, algo monstruoso apareceu. Uma caminhada de 7 metros de carne e pele grudada uma na outra. Seu cheiro chegava a 1 milha e seu pavor fazia Struzmkai tremer a cada passo que dava. Um gigantesco atronache de carne. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.